E aí, tudo certo, pessoal? Começando então a terceira parte da nossa aula de hoje, dos pilares da ciência política. Peço só desculpas aí pela má configuração aqui, é que deu um problema técnico aqui, tá? Mas logo retornaremos a outra gravação. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui para vocês? Para vocês conhecerem, nós temos a ABCP, a Associação Brasileira de Ciência Política. Essa ABCP, ela reúne, então, os cientistas políticos do país, tá? Ela não tem um caráter sindical, mas tem um caráter associativo. E a cada 2 anos ela realiza encontros. Esse ano vai ser um encontro online. Casualmente, eu acho que começa hoje, está ocorrendo esses encontros online. Imagino que vocês não consigam acessar, porque geralmente tem que pagar uma inscrição, enfim, essas inscrições já devem ter sido encerradas. Teria que dar uma olhada no site, eu não vi, tá, pessoal? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é, sobretudo, as áreas que estão sendo trabalhadas. Vocês podem abrir o site e ver isso aí, com todos os trabalhos que estão sendo publicados atualmente na ciência política brasileira. E esses trabalhos, eles são divididos em áreas temáticas, como vocês podem perceber ali, ok? Então eu vou relatar um pouquinho dessas áreas temáticas, tá? E depois eu vou fazer mais algumas observações e pedir uma atividade para vocês no final desse vídeo. Essas áreas temáticas começam com um comportamento político, tá? O comportamento político, pessoal, é uma área de estudo bem longínqua na ciência política, que vai analisar como é que as pessoas estão se comportando, né, politicamente, como é que o eleitorado se comporta, tá? Existem vários trabalhos sobre isso. Depois nós temos uma segunda área temática, que é comunicação política e opinião pública, tá? Então essas áreas de marketing, por exemplo, na área da política, alguma coisa, tem vários trabalhos aqui publicados e é bem interessante. Já na área 3, nós temos uma área que é talvez uma das mais essenciais da ciência política, que é eleições e representação política, tá? E existem diversos, aqui talvez eu acho que é sempre a área com mais trabalhos publicados, com mais trabalhos enviados. É a área que geralmente eu também gosto de trabalhar bastante. Depois nós temos ensino e pesquisa em ciência política e relações internacionais. Pessoal, relações internacionais é uma área que ela é uma área correlata à ciência política, tá? Eu não diria que essa área ela é uma área da ciência política, ela existe uma área própria, existem cursos inclusive sobre isto, mas existe muita pesquisa sobre relações internacionais, como vocês podem estar observando aqui, né? Depois, Estado e políticas públicas. Eu dou uma disciplina de políticas públicas, uma disciplina optativa, às vezes falo sobre ela também no domínio comum. É uma disciplina bem interessante que um dia convido vocês a participar e debater sobre isto, ok? Área temática número 6. Nós temos gênero, democracia e políticas públicas, tá? Os debates sobre gênero e na ciência política, pessoal, ganhou bastante força nos últimos anos, tá? Eu mesmo já trabalhei com algumas coisas, já orientei alguns trabalhos nesse sentido. Então, ali as meninas, principalmente, que pensam em trabalhar sobre isso, existem já trabalhos de conclusão do nosso curso que falam sobre isso, né? A participação política da mulher, tá? Então, é bem interessante também estar dando uma olhadinha nesses trabalhos. Instituições políticas, que é o que a gente vai discutir na aula que vem. O que são instituições políticas, né? Mas aqui talvez falando sobre presidencialismo, sobre participação política no legislativo, enfim, dos deputados. Existem vários trabalhos sobre isso e é uma das linhas mais tradicionais também nas áreas temáticas. Depois, pessoal, nós temos participação política. Como é que as pessoas estão participando de política? Orçamento participativo é uma coisa que dá certo? Será que é só representação política que nós temos a oferecer nas democracias? Também é uma área temática bastante interessante. Depois, uma área mais tradicional se chama pensamento político brasileiro, tá?
que é uma área temática que vai discutir geralmente os clássicos do pensamento brasileiro. Por exemplo, Oliveira Viana, Celso Furtado, Gilberto Freire. Vocês vão ver isso, tá? E vários outros autores ao longo do curso, ok? E discute mais uma linha teórica, digamos assim, de mais teórica, eu diria. Depois nós temos na 10ª área temática Política e Economia, né? Vocês vão ter, talvez com o professor Gustavo, Economia Política, né? Uma cadeira bastante interessante, se eu não me engano, optativa, também no curso, e vai discutir algumas questões que relacionam política e economia. Na 11ª nós temos já Política Externa, que é uma sub-área da política de relações internacionais, tá? Então, por exemplo, vamos discutir a relação do Brasil com os Estados Unidos, com a União Soviética quando ela existia, com a China, com os países africanos. Como é que mudou a política externa do Bolsonaro em relação à política externa dos governos do PT, né? Uma discussão bastante também proeminente na área. Depois ainda temos Política Internacional, tá? Que é mais um campo da área de relações internacionais, ok? Na 13ª nós temos Política, Direito e Judiciário. Eu não sei se algum de vocês aí gosta de discussões jurídicas ou é advogado, enfim, nós temos também essa área temática que intercala então essas discussões, tá? No Brasil, como política, questões de judicialização da política. O STF, por exemplo, se intromete muito na política, deveria se meter ou não, tá? Existem discussões bastante interessantes sobre isto. Na 14ª nós temos raça, etnicidade, político, né? Uma área temática, eu vou dizer, um tanto quanto nova. Nos últimos 10 anos é que surgiu esses debates aí na ciência política brasileira. E vamos falar sobre questões raciais e política. Por exemplo, a subrepresentação dos negros na política. Enfim, existe uma área temática somente sobre isto. 15º, segurança pública e democracia. Tá? Alguns cientistas políticos também trabalham no campo da ideia de segurança pública. Como é que funcionam as nossas instituições, o nosso sistema carcerário? O nosso país é um país de boas políticas de segurança pública ou não? Tá? Na 16ª, um campo bem tradicional, tá? A sociologia política, que vai discutir mais aspectos, por exemplo, de recrutamento parlamentar, quem são os eleitores, de que modo, de certa forma, as classes sociais se colocam na política, né? Uma discussão também bastante tradicional. E, por fim, não poderia deixar de faltar, teoria política de uma maneira mais geral, né? Que é o que, por exemplo, nesta aula nós estamos mais falando, né? Sobre os clássicos da política e tal, etc. Esse é um campo que é mais específico aqui. Ok, pessoal? Bom, então, algumas considerações finais para a gente acabar aqui a nossa aula de hoje. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e que vocês refletissem sobre isso. A política é moral, imoral ou amoral? Por que eu digo isso, pessoal? Porque quando a gente fala sobre Estado, né, ser chefe de Estado, ser, por exemplo, presidente da República, muitas vezes tu tem discussões morais importantes, né? Vou dar um exemplo. Caso, por exemplo, a economia de um país encolha se tu fizer uma política de contenção das pessoas versus uma doença de uma pandemia que se alastra, como é que tu se comporta moralmente? Tu não é um cidadão comum, tu é um presidente da República. Como é que tu faz? Tá? Numa situação de guerra, por exemplo, como é que tu se comporta? Ser chefe de Estado, vocês vão ver isso nos clássicos, é ter uma moral distinta, uma moral diferente de um cidadão comum. Porque a tua responsabilidade é de um governante. Então, se tu erra em algumas considerações sobre, por exemplo, vida e morte, e agora na pandemia nós estamos discutindo sobre isso, e no mundo todo, tu pode, digamos assim, ter que ter uma decisão moral política dificílima. Vocês vão ver isso em utilitarismo, por exemplo, né? Abrir ou não abrir, por exemplo, o comércio, ou restringir o comércio, né? Mais ou menos mortes. O que isso afeta a economia numa pandemia?
Então, essas discussões que são mais atuais, elas envolvem, né, muitas vezes as questões políticas. Bobbio vai fazer uma discussão como esta, ok? Então vocês podem ver, talvez nos verbetes lá que eu sinalizei para vocês na política ou moral, não sei se tem esse verbete, para vocês verem isso. E muitas vezes se fala então que política é amoral. Como assim, professor? É amoral no sentido de que ela não tem uma moral própria de um cidadão comum, né? Ela é diferente nesse aspecto. O que é ser cientista político? Tá? É outra reflexão que eu gostaria de dizer para vocês. Bom, vocês estão recém começando um curso de ciências sociais. Eu já me deparei com isso diversas vezes, tá? E é complicado muitas vezes tu se colocar como um cientista político, porque às vezes as pessoas acham que tu é político, né? Que tu trabalha com a política. O ser cientista político, claro que não deixa de existir as tuas convicções políticas, mas seria bom para vocês serem bons cientistas políticos, ou filósofos políticos, quem sabe algum dia, vocês também deixarem de lado um pouco, né, dos seus preconceitos, das suas preconcepções, e ver a política como algo realmente como ela deve ser vista de uma maneira um pouco mais objetiva, tá? E tentar, digamos, conseguir separar as tuas preconcepções da análise política em si. Isso é difícil. Muitos colegas meus são contaminados, mesmo doutores eu vejo e tal, pelas suas preferências políticas, por exemplo, e partidárias, ok? Então, quanto mais tu conseguir separar e objetivar a política, ver um sentido e tentar tirar toda a tua bagagem ideológica, vocês vão ver como é mais fácil de compreender algumas coisas, tá? É isso que eu sempre falo para meus colegas e nem todos, né, me seguem. Nesse sentido, aqui nessa aula, nessa disciplina, quando a gente conversar, pode ser de esquerda, pode ser de direita, conservador, não me interessa. O que interessa é mostrar para vocês o campo da ciência política, ok? Aqui a pluralidade impera. Bom, pessoal, o que eu queria propor como atividade para vocês, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu vou relatar então essa atividade. Eu gostaria que vocês gravassem um áudio de 2 a 3 minutos. Prestem atenção, é um áudio chamado podcast hoje, né? De 2 a 3 minutos, falando sobre uma personalidade política, tá? Aqui, ó, eu coloquei aqui, tá? De algum filósofo de teoria política que tenha nascido até 1900. Esses que a gente comentou, por exemplo, no primeiro slide da aula, Aristóteles, Platão, Hobbes, Maquiavel, Rousseau, enfim, uma infinidade de autores, mas que sejam mais antigos, tá? Que eles tenham nascido até 1900, ok, pessoal? Então, eu gostaria que vocês se organizassem no grupo de WhatsApp da turma para ver quem fica com qual autor, ou dizer, ó, eu fico com tal autor, tá? E a partir disso, então, vocês vão encaminhar para a colega de vocês, no caso a Laiane, né, nessa disciplina, e ela vai me encaminhar. De repente, se ficar algo interessante, a gente pode até reunir os áudios, né, e fazer, tipo, botar a fotinho de cada autor lá, ou a imagem de cada autor quando a gente for falar, né? Mas sejam criativos, tá, pessoal? Falem, olha, Platão nasceu em tal ano, etc, etc, suas escolas, suas principais ideias, de uma maneira bem fácil de entender, porque quem sabe, né, pessoal, a gente não bota isso e fica no YouTube depois, até para as outras pessoas e outros alunos aprenderem no futuro, né? Pode ficar um material bem legal de trabalho aí também entre nós, ok? Tem vários, não precisa ser só os que eu citei, tá, pessoal? Tem outros que vocês podem pesquisar que trataram de filosofia política, né? Sei lá, Spinoza, outros autores, que agora até me fugiu o nome e tal, mas que vocês procurando vocês vão encontrar, ok? Então era isso, pessoal, essa fica a atividade, tá? Vocês têm 2 semanas para isso a partir da postagem desse vídeo. Espero que tenham aproveitado e conhecido mais um campo aí da ciência política. Logo, logo mais nós estaremos presencialmente e vamos estar aí então conversando pessoalmente sobre questões da política. Era isso, forte abraço!